Ô, galera, olha só, o negócio é o seguinte, eu tava falando pra ti de grandezas físicas. Cara, elas são tantas que eu poderia passar uma aula toda botando, enchendo o quadro de nomes e não ia adiantar de nada. Eu vou te confessar que se tu souber 3 a partir de hoje, eu vou estar muito orgulhoso. E futuramente nós vamos aprender algumas outras das 7 grandezas básicas das quais todas as outras derivam. Te falei na última aula que no Sistema Internacional de Unidades, a massa é quilograma, o comprimento é metros e o tempo é. Por isso que o Sistema Internacional de Unidades também é conhecido como MKS, de metro, quilograma, não adianta usar metro e quilômetro, isso é a mesma coisa. Metro, quilograma e segundo. Se tu lembrar desses 3 para começar, eu estou feliz. Mas eu quero ser foda, eu quero ser o melhor. Então já vamos decorar tudo. Temperatura a gente mede em Kelvin. Kelvin é da Europa, não é? Não. Kelvin, na verdade, é uma unidade preferida pelos cientistas dos laboratórios. Na Europa eles usam Fahrenheit. Na Europa, nos Estados Unidos e nos países de origem anglo-saxã, a galera usa Fahrenheit. Beleza? Aqui a gente usa Celsius, na maioria do mundo a galera usa Celsius. Na maioria do mundo a galera usa Celsius. Fahrenheit na Europa, Inglaterra e países colonizados por esses. E no cientista, o cientista ele é mais exigente, ele precisa de uma escala mais ninja. Lá no ano que vem eu vou poder te explicar, se Deus quiser, o que é a escala Kelvin, por que ela é a escala preferida dos cientistas. A escala absoluta. Parabéns, é o zero absoluto. Intensidade de corrente elétrica já faz mais parte da tua vida, é o ampere. Por exemplo, disjuntor, já percebeu no quadro elétrico da tua casa, cheio de botãozinho, númerozinho? 10, 20, 30, 50. Aquele númerozinho é quantos amperes pode passar pelo disjuntor antes dele desligar. Aliás, você sabe por que o disjuntor desarma? Pois é, para que a tua casa não pegue fogo, cara. Se ele não tivesse ali para desarmar, o fio que está alimentando o circuito poderia se aquecer tanto dentro da parede que poderia incendiar a tua família. Imagina, todos dormindo e de repente não acordam mais. Então tu vê, se teu pai pede, ô pai, no inverno tu reclama, né? Ô pai, botei o chuveiro no quente e desarmou o disjuntor, cara. Aí teu pai de repente passa na loja de material de construção, pega um disjuntor mais forte, troca só o disjuntor sem trocar a fiação. Ele pode matar a família e jamais dormir sossegado. Tá entendendo? Se não morrer junto, né? Então olha só que gravidade. Tá vendo como é importante conhecer as coisas? Se algum dia teu pai for dar uma diretrizista sem noção, tu pai, não viaja, pai, já conta pra ele quantas famílias já morreram por causa dessa babaquice. Certo? Sociais. Então, vai incomodar outro. Intensidade luminosa. Ô galera, tu sabia que tem uma intensidade luminosa mínima para a sala de aula? É, por lei. Se não tiver claro o suficiente a sala de aula, vem o fiscal da prefeitura, mede lá e vai multar o nosso querido diretor. Porque faltam lâmpadas na sala de aula. Aliás, a sala de aula é muito bem iluminada. E também eu duvido que o fiscal apareça aqui um dia. Mas existe essa lei. O aparelho que mede isso, um fotômetro, né, ele mede a intensidade luminosa que atinge um certo lugar. A unidade de intensidade luminosa é o candela. Deixa eu botar o nome aqui, ó. Candela. Aqui era ampere, ou ampere, se tu preferir. Aqui era o Kelvin. E quantidade de matéria é o famoso mol da química, né? É o mol. Já ouviram falar em mol? Imagina que tu tá com sede, mas tem muito pouca água, o fundinho do copo assim de água só. Tá falando de água, exatamente. Então, tu tem só um pouquinho de água. Isso afasta, isso fuge como cara. Isso é um sistema muito moderno. Vocês já perceberam que resseca o ar-condicionado? Aquela energia, cara, esse sistema novo, ele é inovador, ele fica jogando água para umidificar o ambiente. E aí então a galera fica com a garganta menos ressecada e tal. Então é muito moderno isso, né? Fica tranquilo, certo? Pode deixar aí para umidificar o ambiente, faz muito bem isso aí. Nova, cara, isso aí é o cara da NASA que fez uma consultoria com o Gabriel Alexandre. Alguém se lembra o que é um mol? Não, na verdade não sei. Já ouviram falar? É uma
tênis. É a unidade para medir quantidade de matéria. Olha o que eu escrevi ali. 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Deixa toda a razão, meu querido. Agradeço. Beleza? Só para ter uma noção de que enormidade é esse número. Esse número é um número tão grande que o cérebro ele trava na hora de pensar. Alguém tem uma borracha daquelas? Pode ser. Eu gosto daquela que tem aquela capinha de plástico inútil. Isso aqui, essa aqui é mais clássica. Isso aqui serve para quê? Para quando a borracha acabar, tu fica irritado. É a única explicação dessa capinha. Agora, olha só. Tu imagina que eu liguei para Léo e Léo, essa eu não conhecia essa palavra. Léo e Léo. Tem que ser diferenciado, não. Tá certo? Fábrica Castel. Fábrica Castel. Compra Léo e Léo e aí não. Pô, tia, galera, achei engraçado o nome da borracha. Tem que ser diferenciado, pai. Ó, negócio seguinte, eu liguei lá pra Fábrica Castel, se vocês preferirem. Amigo, tu me vê 1 mol de borrachas? O cara o quê? 1 mol, eu quero 1 mol de borrachas. O cara vai achar que tu tá louco. Mas ele vai falar, olha, daqui a uns 4.000 anos eu entrego, pode ser? Pode ser, vou ficar esperando. Passa 4.000 anos, vem o carregamento de 1 mol de borrachas para ser descarregado em Florianópolis. O cara não vai nem perguntar onde. Porque só de descarregar em Florianópolis vai ocupar toda a ilha, de norte a sul, de leste a oeste, com mais de 1 metro de altura de borracha. Tu entendeu o que é 1 mol? 1 mol é uma quantidade tão absurda que se eu pegasse 1 mol dessa quantidade idiota de volume aqui, soterra toda a ilha. Tá entendendo? É assustador. Agora olha que loucura que é o mundo microscópico. Sabe um copo com água? Imagina que só tem 18 ml de água. É um gole raso de água. Sabe H2O, sabe? Água. Tu sabe quantas moléculas de H2O tem em 18 ml de água que tu dá num gole raso? 1 mol. Quando tu dá um gole raso de água pequenininho, curtinho, se for maior já vai mais. Entra bolinhas de água, moléculas de água, que número? 1 mol. É assustador, não dá para acreditar que o mundo microscópico é tão maluco assim. Eu ia pensar nisso agora, porque tu falou que dessa borrachinha... Imagina se... É aquela história que eu falei para vocês que na ponta do teu dedo mindinho tem mais moléculas, mais átomos do que estrelas no céu. Né? Então o mundo microscópico ele é realmente difícil de conceber. Obrigado, amigo. Desculpa a ignorância da galera aqui. Ô, galera, olha só. Pessoal, revisado isso, o mais importante para mim é metro, quilograma e segundo. Eu quero agora te contar uma outra historinha. Operações gráficas com vetores. Tem 2 métodos para operar graficamente o vetor. Professor, eu vou ter que fazer conta? Não, é desenho que tu vai fazer. Não tem conta, a palavra de honra. Então assim, imagina vocês que eu quero somar 2 vetores, tipo A mais C. Quero somar o vetor A mais C. O negócio é o seguinte. O que poderia representar esse vetor A mais C? Na realidade. Vetor AC? Vai ser o vetor AC que nós vamos achar. A mais C. Mas o que me dá um exemplo da realidade que esse vetor pode representar? Vai reto. Parabéns, vai reto. Pronto, deslocar de corpo. Não, é isso que Então o que seria A mais C? Vai reto e vira uma angulação. Tudo bem para ti? Né? Eu poderia representar um caminhar, 2 caminhares diferentes, né? Um para um lado ou para o outro. Uma guinadinha, como o amigo falou, mudar um pouquinho o ângulo. Então poderia representar o caminhar de alguém, né? Poderia ser alguém fazendo uma força para lá e alguém fazendo uma força para lá. Qualquer grandeza vetorial, da aula passada, gente. Ou seja, pode representar aceleração, velocidade, força. Tem 2 técnicas para somar vetores, eu vou te ensinar as 2. Tem a regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Tu sabe o que é um paralelogramo? Ah, eu sabia. É uma figura que tem os lados opostos paralelos. Um paralelogramo clássico é esse aqui, ó. Tá vendo como os lados opostos são paralelos? Mas isso aqui também é um paralelogramo. Tu chama geralmente ele de... mas ele é um paralelogramo. Lados opostos estão paralelos. Esse aqui é o paralelogramo mais
Quadrado. O quadrado. Beleza? Então olha o que é a regra do paralelogramo. Tu pega o primeiro vetor que tu quer copiar, que é o vetor A, e tu tem que copiar ele na horizontal, porque ele é horizontal, com o mesmo tamanho. Com o mesmo tamanho. Tudo bem? Tu pega o vetor C que tu quer somar e bota a origem com origem, ó. Tu pega ele do mesmo tamanho, exagerei. Assim, aqui tá bom. Esse qual é o vetor? Esse? Ah, obrigado. Aquele ali era o A, esse aqui é o vetor C. Depois que tu botou origem com origem, pode falar que é bundinha com bundinha, tem a cabecinha e tem a bundinha. Botou bundinha com bundinha aí do vetor, aí o que tu faz, adivinha? Tu faz um paralelogramo, tu tira uma pontilhada paralela ao outro vetor e uma pontilhada paralela. Eu estou escutando um ruído daqui, cara, eu te pedi educadamente, cala a tua boca. Ah, tu quer se manifestar? Levanta a mão. Fala. Tira as mochilas, se afasta e corram da água. Vocês querem que eu acabe com a merda da aula, com a da aguinha? Vai derreter. Bota pro lado, arrasta as cadeiras. Vamos, pra lá. Valeu, tá bom. Que loucura. Vou chamar o técnico para resolver isso. Pode minha aula. Fechou, já estou mais calmo. Bota origem com origem. Obrigado. Bota em origem com origem, faz as pontilhadas paralelas e aí tu desenha o vetor resultante. O vetor resultante sai da origem dos vetores e vai até onde os vetores se encontraram. Qual é o nome do vetor? Se o amigo tiver noção. Ah, mas você deixa eu imaginar. Tá emocionado? Tá emocionado? Essa aula é tão linda, velho. Então eu fico feliz. Melhor se divertir do que... É verdade, sou te amo. Mas é um vetor C, não é? Mas sim. Com certeza. Outra técnica bem diferente da regra do paralelogramo, mas que vai gerar o mesmo resultado, é chamada regra do polígono. Polígono. Vocês lembram o que é um polígono? Polígono é um monte de retinhas conectadas, de segmentos de reta conectados. Isso é um polígono, certo? Olha como a técnica do polígono é diferente. Tu copia o primeiro vetor, vetor A, pega o vetor C e em vez de botar origem com origem, tu pega a origem do vetor C e coloca na extremidade do vetor A. A galera por aí chama de bundinha na cabecinha. Gostasse? Então tu pega a bundinha e bota na cabecinha. Não sei porque a galera nunca esquece quando eu falo isso. Bundinha na cabecinha. Eu fico me perguntando, pai, o que passa na cabeça do jovem? Mas é bom a gente fazer. Agora cuidado, hein? Agora cuidado. O método bundinha na cabecinha tem um problema. O aluno às vezes ele se excita tanto com o método que na hora de ele fazer... Vocês estão envergonhados porque eu estou pensando em sexo, é isso? Não! A galera diz não. Claro que é, né, pai? Que bom que é, né, pai? Eles são saudáveis, pensam em sexo. Beijo, vagina, preservativo. Tudo bem pra vocês? Eu falo isso porque vocês estão numa idade perigosa e quando a gente fala sobre sexo e vocês ficam nervosos desse jeito, não é um bom sinal. Parece que teu pai não está falando sobre isso contigo. O pai vai aparecer grávido ou grávida em casa, papai. Tu fala sobre sexo, é grávida quando o menino engravida uma menina. Vocês não sabem isso? Tá, galerinha? Então assim, ó, o pai, tu viu, não é legal. O cara fala pênis, vagina, a galera fica vermelha. Isso é normal, pai. Tu fala sobre sexo em casa, pai. Explica como é que é pegar a banana na fruteira, manda botar a camisinha aí. Sabe? Tá pensando o quê? Tu vai aprender a botar preservativo na hora, todo nervoso, todo agoniado? Não vai nem botar preservativo, daqui a pouco engravida e muda a tua vida, cara. Tu fica ligado, hein? Então assim, ó, sempre que for acontecer esse desconforto, quando eu falar de um assunto tão gostoso e natural como sexo, do qual vocês vieram, o teu pai e a tua mãe fizeram sexo para que tu estivesse aqui, isso não é um crime falar disso.
E se teu filho, pai, não tem como falar disso, aí tu conversa com alguém para falar com ele. A gente precisa educar essa criançada. Ele tem um monte de gurizada na tua idade ficando doente, que é o pior, ou tendo um filho, que é a parte boa, na verdade. Certo? Mas não na tua idade, tá bom? Então não fiquem assim tão nervosos, não é um bom sinal. Falem sobre sexo, tá bom? Olhem no olho das pessoas, não é vergonhoso falar sobre isso. Tá, gente? Certo? Eu falo isso para que vocês fiquem mais calmos, não precisem se excitar, tá bom? Posso continuar? Calma aí, tá bom? Se tu ficou envergonhado com alguma coisa, se tu ficou envergonhado com alguma coisa, pode ir na coordenação, pedir para que eu não fale mais nisso, pode mostrar o vídeo pro teu pai e falar, porra pai, olha só o que esse retardado fala na aula. Aí teu pai pode vir na escola bem bravo, eu abraço ele, explico para ele sobre educação sexual, beleza? Não tem problema nenhum, beleza, galerinha? Valeu, agora posso continuar? Fê, me acabou de me estimular a não fazer mais brincadeiras na sala de aula, porque eu percebi que vocês não têm maturidade. Eu fiz uma brincadeira, acabou a aula, vocês não conseguiram deixar eu continuar. Aí eu tive que botar a conversa séria. Valeu, pai. Então tá, eu estava falando, o método que tu bota a origem de um vetor na extremidade do outro, veja, eu vou mais falar. É muito mais interessante. Já vou te mostrar por quê. Mas na hora de desenhar o vetor resultante, tu não vai botar a origem na extremidade, tu vai botar a origem com origem, extremidade com extremidade. Olhando as duas técnicas, tu consegue perceber que resultou no mesmo vetor? Mas tu concordas que eles têm a mesma direção e o mesmo tamanho? Apesar de eu estar fazendo a mão livre no quadro, o certo era usar uma régua, né? O certo era o quadro ser quadriculado, para poder usar os quadriculados do quadro. Mas eu acho que dá para perceber, né, que a técnica resulta no mesmo, né? Agora eu vou te explicar por que eu acho mais ninja o método do polígono. O método do paralelogramo só dá para somar de 2 em 2. O método polígono não, ele é ninja power plus. O método polígono dá para somar mais vetores. Para te provar, eu vou fazer o seguinte, a seguinte soma, ó. Ó a soma que eu vou fazer. A menos 2B mais C. O A tu já viu, né? É só copiar. Agora eu pergunto, o que será menos 2B? 2B para baixo. Obrigado, querido. Era isso? Obrigado. Detalhista, adoro detalhe. Detalhe aqui. O que é menos 2B? Faz com o dedinho. Ó, tu fez 2B. Se ela botou um e depois o outro dedinho. Se eu botar o dobro para cima, fica 2B, mas eu não quero menos 2B, eu quero menos 2B. Para baixo. Boa! O menos 2B é igual ao B, só que é o dobro e é para baixo. Tudo bem para vocês? Então se o vetor é para lá, o vetor negativo é para lá. Se o vetor é para lá, o vetor negativo é no sentido oposto, só muda a seta. Então deixa eu ver, menos 2B, ver se vocês concordam. Tudo bem? Menos 2B, ficou honesto? Né? É o B pequenininho, tá vendo? Eu dobrei o tamanho e botei para baixo. Mais C, mais o vetor C. Mas não seria só mudar a ponta, só mudar o lado? Um sinal? Sim. Não. Tipo, quando é negativo, tu falou que tem que mudar o lado, inverter a posição. Sabe por que ele foi para baixo? Porque é o 2B, cara, assim, assim. Pelo que tu falou mesmo. O sinal, Não. mas só inverter a seta. Ah, tu quer inverter a seta, mas botar... não, cuidado, cara, olha só. Vetor A mais vetor B, seria isso. Certo? Aí tu tá, de repente, pensando em vetor A menos vetor B. Só que aí não, né? Aí a origem dele é que tem que ficar na extremidade do A. Tá beleza? Parabéns pela tua pergunta. E aí quem é o vetor resultante? É o vetor que sai do primeiro e vai até a extremidade do último. O nome desse vetor? A menos 2B mais C. Se tu achou que ficou feio, tu apaga, dá um outro nome para o cara, chama ele de D e diz que isso é igual a D. Dá no mesmo, esse é o vetor D, que é o resultado da soma. O senhor pode passar assim por cima mesmo? Pode. Aí fica tudo avacalhado, apagado. Assim não, apagado eu sou porco, eu prefiro melhor. Mas pode passar por cima, não tem problema. Tu enxergou que ficou um polígono? Né? Ficou um polígono, por isso regra do polígono. Por mais que seja bobinho eu falar isso, eu cansei de dar essa aula, né? 10 anos dando essa aula, aí eu vou corrigir a tarefa, um monte de gente não consegue.
O ideal é de fazer amanhã no máximo essa tarefa. Na segunda tu já esqueceu essa dica. Aí a aula ainda não vai estar na internet, aí tá uma merda. Então o ideal era de fazer esse exercício na hora que eu passo a tarefa já. Mas tipo, o polígono não tinha uma regra dizendo que a reta não pode cruzar a outra? Polígono convexo. Só convexo. Só polígonos convexos, polígonos côncavos. Na verdade, cara, assim, ó, quando cruza, eu poderia dizer que tem um polígono aqui e outro polígono ali, sem problema, tá? Mas quando tem parte cavada, a gente chama de polígono côncavo. Quando tem parte para dentro, assim, certo? Quando não tem essas partes para dentro, a gente chama de polígono convexo, então não tem problema. Beleza? Linha outra. Polígono é uma linha poligonal fechada, e uma linha poligonal pode passar uma por cima da outra. Não tem problema, mas parabéns pela tua colocação. Pessoal, desenhozinho, então vai ter um monte de questãozinha para tu trabalhar com isso, mas infelizmente na física tem que fazer conta às vezes. E eu vou te mostrar como é que faz a conta entre vetores. Quando for uma continha de vetor, tem situação que é ridícula. Por exemplo, adivinha quanto é que é a soma desses vetores aqui, ó? 8 newtons mais 2 newtons. Quase não dá para acreditar, né? Porém, ó, 8 newtons com 2 newtons para o outro lado, já dá 6. Já dá 6 newtons. Tudo bem até agora? E se for 6 newtons assim e 8 newtons assado? Tem que fazer o desenho. Parabéns, parabéns, garoto, tem que fazer o desenhinho. E como é que é esse desenhinho? Vai puxar uma reta na diagonal. Que tipo de reta? Vai entender o desenho e vai ver se vai chegar. Parabéns, faz um paralelogramo e desenha o vetor resultante. A minha pergunta é justamente essa: quem é essa força resultante? Vocês concordam que dá para imaginar que esse 6 está ali também? Ó? Concorda que esse tamanho é igual a esse? Isso aí é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo dá para usar o teorema de... Obrigado, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 36 mais 64. Força resultante é a raiz de 100. E a raiz de 100 é 10 newtons. Show de bola, tu vê, não teve nada a ver com a outra situação, estava bem ridículo, ó. Eu botei um ângulo de 90 graus, já tive que fazer uma continha mais elaborada, pois não. Mas nesse daí não dá de fazer o módulo do desenho sem ser esse desenho. Como é que é? Tu usou o paralelogramo nesse, mas se tu quiser fazer o... A do polígono? É. Claro, meu querido, porque eu já preparei para o aluno fazer do paralelogramo, né? O aluno poderia pegar e redesenhar dessa maneira, usando pontinha na cabecinha, certo? E aí ele desenharia o vetor resultante. Ia mudar alguma coisa no cálculo? Não mudou nada, né? Tanto que eu ensinei as duas técnicas, porque as duas funcionam, senão seria um mentiroso. O nariz é grande, mas eu não sou pinão. E se fosse 6 para a esquerda e 6 para a direita? Se fosse 6 para a esquerda e 6 para a direita, 6 para a esquerda e 6 para a direita. Força resultante? Obrigado. Tu vê, cara, o que eu estou querendo dizer? Que se os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, se tiver a mesma direção em sentidos opostos, se for 90 graus, Pitágoras, assim diminui, né? Certo? O braço é meio torto, mas tu finge que está reto. Beleza? E 90 graus tu faz o tal do... Obrigado, gente. Mas eu me pergunto, e se o cara que faz a questão for muito cretino e colocar uma situação de, por exemplo, um cara andou 6 metros e depois andou mais 10 metros fazendo 60 graus na primeira direção do movimento. Quanto ele andou ao todo? Qual foi o deslocamento, aliás, dele? Porque ele andou 16 metros, né? Se ele andou 6, depois mais 10, ele andou 16. Mas eu quero saber qual é o vetor de deslocamento dele. E agora? Tudo bem? Tanto poderia ser o paralelogramo quanto o polígono, concorda comigo? O que eu quero te mostrar é qual é a regra matemática que a gente usa para determinar aquela força resultante. Cara, se eu não queria que tu ficasse chateado porque eu vou colocar ali. Tá? Eu não queria que tu ficasse chateado. Olha a fórmula que tu usa para determinar esse vetor resultante. É uma boa, cara. É uma fórmula bonita.
parecendo um tal do Pitágoras, não foi que a gente acabou de fazer, Pitágoras? Só que a fórmula continua um pouquinho, tu não vai ficar magoado, né? 2 vezes A vezes B, difícil fazer, se eu te dou A e o B. E cosseno, tu lembra alguma coisa de cosseno? Tem seno e cosseno e Olha tem que bonito. fórmula. Essa é a fórmula que a gente vai usar para resolver todas as situações. O ninja dessa fórmula é que ela resolve todos os casos. Caso assim, caso assado, caso assim, 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 todos. Claro que se for assim, tu só... Tá vendo? 3 pessoas estão aprendendo, aproveitando. O resto tá assim, pai. Só pra tu saber, tá rasgando teu dinheiro, tá, pai? Assim, ó. Porra, e é a última aula de sexta-feira. E eu tô empolgado pra caralho, pai. E ele tá assim, pai. Eu não posso te salvar, tá? Vocês que estão assim, ó. Eu não posso salvar a tua alma, beleza? Passou, passou. Vai. Quem tu acha que é o A? É o 6. Pode ser, tanto faz. Adorei. Ops. Obrigado. 6. Tá bonito? Ah, tá. De repente queria colocar cateto oposto poderoso, mas não precisa. É só botar o ângulo no peixinho ali, ó. 60 graus. Aproveita, cara, porque depois tu tem que arriscar em casa. Então, só para tu poder colar depois, ó. 10 vezes 10? 100. 2 vezes 6, 12. Vezes 10? 120. Eu vou te fornecer o cosseno de 60, tá? Relaxa que eu vou fornecer. É 1 sobre 2, ou 0,5. Força resultante é igual 100 com 36. E a metade de 120? Força resultante é a raiz de 196. Alguém arriscaria essa raiz? Pode chutar que eu te ajudo. Pode chutar que eu te ajudo. Mas tem 12, 19 aqui. 14, o amigo já acertou. Pena, eu queria que alguém errasse primeiro. Alguém pode errar para mim? 16. 16 vezes 16, 256. Errou. Muito alto. 13 vezes 13, 169. Deu para baixo. Aí, entendeu? Aí tu vai tentando até que 14. Se tu chutou e deu para cima, tu chuta o número para baixo, né? Fechou, galerinha? Então, parabéns. O amigo acostumado já a fazer quadrados matou de cara. 14 metros. Por que eu estou chamando de força? Eu chamei de força, estou falando em metro. Aliás, não tem problema, a letrinha que usa ali, né? Ninguém vai ficar chateado. 14 metros. Para aula, para eu ir embora feliz, eu te explico decomposição e te passo uma tarefa gigante. Se bem que eu não sei, cara. É que horas que acaba a aula? Eu vou passar a tua tarefa. Vai sobrecarregar se eu passar a decomposição. Vai ser muita sacanagem contigo. Falta 4 minutinhos. Então, ó, tarefa. Anota lá. É ler da página 10. A página. Eu vou pedir para tu ler decomposição, que eu vou explicar na aula que vem, tá? 3 páginas de leitura, cara. Parece um gibi apostando, tem até figurinha, uma delícia. E aí tu tenta resolver. Página 14 e 15. Se eu fosse tu, eu começava a olhar agora esses exercícios. Se tu leu e acha que não vai conseguir, levanta a mão, faz um movimento assim, ó. Aí eu corro até aí e te ajudo. Muito obrigado. No mais, eu estou muito satisfeito, apesar de alguns momentos necessitarem um pouquinho de mais, é normal, tá? Na tua idade também, eu só pensava em coisas animadas, assim, os hormônios estavam fervilhando. Eu estou satisfeito, certo? Eu gostei, eu fiquei bravo em alguns momentos, vocês baixaram a bola, me respeitaram, estou satisfeito, espero poder continuar assim mais muitas semanas. Não usem drogas, usem preservativo, que é muito melhor. Pai, conversa com essa gurizada, pai. Olha fazendo a tarefa, olha todo santo dia esse caderno, pai. Derramar amor em cima dessa gurizada, pai.